Isso é o Mínimo, uma parceria do EmpreendaCast com a IVE Brasil, que vai te mostrar empresas que vão muito além do mínimo quando a gente fala de impacto. Confira agora. Fala, meus queridos sonhadores, beleza? Thiago Lima aqui para estrear um novo programa no EmpreendaCast. Esse é o Isso é o Mínimo, um nosso programa exclusivo para pautas de impacto. Esse programa só foi possível graças à nossa parceria com a IVE. Você que já é ouvinte assíduo do EmpreendaCast já sabe que a IVE é uma empresa que entrega cápsulas de produtos de limpeza totalmente naturais na sua casa. Se você chegou aqui agora, corre lá no episódio 44 do EmpreendaCast para conhecer não só a IVE, mas ele, que eu tenho um prazer enorme de dividir a bancada desse programa, Marcelo Ebert, o cara que tem tanta verdade e propósito que me fez assinar um plano da IVE durante a gravação do episódio. E aí, Marcelão, como é que você tá, meu querido? Fala, Tiagão, tudo bom, cara? É um prazer estar aqui de novo batendo esse papo e inaugurando essa nova série de programas aqui em que a gente deve trazer marcas e pessoas que pensam no impacto e pensam em como fazer coisas diferentes. Show de bola, o prazer é todo nosso, sempre bacana ter gente legal aqui com a gente, dividir mais um programa com você é sempre um prazer enorme. E antes da gente chamar o nosso convidado aqui, eu queria aproveitar para abrir um espaço para você contar um pouquinho mais sobre a nova campanha da IVE, que dá o nome aqui do nosso programa, inclusive a hashtag Isso é o Mínimo. Ah, legal, Thiagão. Acho que a gente passa por um momento único, né? Acho que muito tem se falado sobre a pandemia e sobre os efeitos provocados pela pandemia, né? Lá na IVE, a gente tem uma missão clara que é fazer produtos de limpeza para casa em cápsulas com ingredientes naturais, né, e poder apresentar eles e entregá-los, né, de uma maneira muito mais cômoda. Então essa é a nossa missão, a gente reconhece que é isso em que a gente tem que ser bom, mas a gente acredita que marcas elas têm um objetivo que ultrapassam aquilo que elas se propõem fazer como produto ou como serviço, e a gente acredita que a IVE precisa também incentivar uma série de conversas e diálogos e debates em torno de alguns temas. Então a gente vem passando por um momento sui generis da humanidade em que a gente está conseguindo ver uma série de mudanças de comportamento, né? Mudanças no comportamento de consumo, mudanças mesmo no comportamento da sociedade, trazendo um pouco mais de empatia, trazendo um pouco mais de solidariedade. E tem coisas que a gente tem passado e que a gente tem sentido que, na verdade, elas devem ser o mínimo daqui para frente, entendeu? Então foi com esse mote que a gente criou essa campanha. Na verdade, eu acho que não é uma campanha, talvez seja um território de posicionamento da nossa marca, de trazer pessoas que já tenham tomado ações diferentes ou mudado o comportamento durante essa pandemia. Quem tiver curiosidade, dá uma passada no nosso feed lá no Instagram, @IVEBrasil, IVE é YVY, e vocês vão ter, assim, histórias muito bacanas, e é um privilégio muito grande poder estar dividindo isso aqui com o público do EmpreendaCast, trazendo esse convidado que já você vai anunciar aí, Tiagão. É isso aí, né? Acho que já passou aquele tempo em que a gente empreendia por empreender, né? Recebia ali os louros pelo que a gente estava fazendo e não trazia nada de volta, né? E no programa que a gente gravou recentemente com a Nana Lima sobre liderança feminina, aqui a gente precisa lembrar que, tirando qualquer divisão física que possa existir mesmo, geológica, né? Nós somos todos iguais, né? Nós somos todos humanos e precisamos fazer de tudo para que nós possamos estar juntos, né? Então, enquanto nós não estamos todos juntos na mesma situação, todos humanos, todos iguais, nós precisamos fazer com que as pessoas que não estão na mesma situação possam chegar no mesmo patamar para que, enfim, nós podemos ser todos iguais, né? Isso também vale para o planeta, né? A gente precisa voltar a lembrar que nós somos animais, seres vivos dentro de um planeta, fazemos parte da natureza também, então a gente não pode abrir mão e degradar tudo, né? Nessa pegada, nessa toada, a gente vai agora conhecer o nosso convidado de hoje. Para dividir a bancada com a gente, trouxemos aqui Vitor Santos, CEO e co-founder da Livap, uma empresa que vai além das comidas congeladas e saudáveis e agora está propiciando que mais pessoas tenham acesso à alimentação orgânica por meio de parcerias com produtores e ONGs. Vitor, seja muito bem-vindo ao Isso é o Mínimo. É um prazer receber você aqui para falar desse assunto que eu, pessoalmente, sou muito envolvido. Quem sabe aí a minha trajetória, né, da alimentação saudável, que me acompanha no Instagram já tá ligado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no programa. Como é que você tá, meu querido? Fala, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Primeiro de tudo, obrigado aí pela oportunidade, um super prazer estar falando com vocês dois.
Eu tô ótimo, cara. Empolgado aqui pro nosso papo. Bacana, bacana. Bom, antes da gente começar a entrevista, eu queria propor um negócio aqui. Quem é ouvinte do EmpreendaCast já sabe que a gente tem um bloco de empatia, que é um espaço onde a gente pede pro entrevistado indicar uma música para que nossos ouvintes possam se conectar com ele através do seu gosto musical. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar nesse programa aqui de também abrirmos espaço para os nossos ouvintes possam conhecer causas, ONGs, projetos, cooperativas, enfim, qualquer tipo de organização que promova um impacto, seja ele social, cultural, ambiental ou de qualquer outra frente que possa tornar o nosso mundo um lugar melhor. Então eu queria pedir uma indicação de alguma dessas organizações que você acredita que vale a pena o nosso ouvinte também conhecer. Ele pode ou não estar ligado diretamente ao assunto do nosso programa de hoje ou à sua empresa, enfim, pode ficar à vontade. Pô, maravilha. Para puxar um pouco a sardinha aqui pro assunto gastronomia, vou comentar aqui um pouquinho da Gastromotiva, uma ONG que trabalha junto no tema, né, da alimentação, formando profissionais aí para o setor e também com um trabalho muito, muito legal de levar uma alimentação melhor para mais gente. Muito bacana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho também. Marcelão, você tem alguma causa que você quer também indicar para os nossos ouvintes? Tenho sim. Antes, só um comentário, Vitor, a Gastromotiva é incrível realmente, o trabalho que eles fazem é fenomenal. Quem não conhece, eu acho que vale muito a pena. Eu tenho 2 indicações rapidinhas, Thiago. Uma é o pessoal da agência Solano Trindade, o pessoal lá do Capão, Thiago, a Tianice, que são excelentes. Eles têm um trabalho também de levar uma história de alimentação mais saudável. A Tianice e o Thiago trabalham também, Vitor, com comida, levando essa questão de uma alimentação mais saudável para a periferia, já que isso é um problema que não tem classe social ou faixa de renda. O pessoal lá da agência Solano Trindade, eu acho que vale muito a pena, quem não conhece, dar uma pesquisada. E o segundo, pessoal, que eu queria chamar a atenção aqui é o Instituto Florescer Brasil. Durante a pandemia, eles tiveram um papel muito bacana, instalando lavatórios em comunidades carentes, e a gente teve a oportunidade na IVE de participar desse projeto muito bacana, fornecendo sabão para que as mãos fossem limpas durante esse período. Só relembrando que todo mundo agora já está escolado em saber que manter as mãos limpas, né, e as superfícies desinfetadas são fundamentais nesse momento de pandemia. E o trabalho que eles fizeram nas comunidades carentes foi impressionante. Muito legal. Bom, a minha indicação vai ser o Armazém do Campo, que é uma ação do pessoal do MST, que eles disponibilizam alimentos orgânicos criados nas hortas deles. Eles têm várias lojas aqui em São Paulo que vendem produtos orgânicos em preços justos e que fomentam a causa deles. Você também pode fazer o pedido via delivery agora nesse momento de pandemia, podendo receber os produtos orgânicos direto da horta para sua casa, livres de agrotóxicos, no conforto e na segurança do seu lar. Um outro bloco que eu gosto muito lá no EmpreendaCast, que eu trouxe aqui para esse nosso programa, é o bloco de perguntas quebra-gelo. São perguntinhas simples e rápidas para a gente descontrair aqui e começar o programa com o clima já lá em cima. A ideia é ser meio que um bate-bola de jogo rápido, mas se vocês quiserem justificar a resposta ou se aprofundar um pouquinho nela, pode ficar à vontade, tá? Vamos lá, a primeira vai ser a mais fácil, hein? Vocês preferem alimentos orgânicos ou ultraprocessados? Orgânicos? Orgânicos, claro, Tiagão. Sem dúvida nenhuma, eu também vou nos orgânicos. A gente tem uma crise aí alimentar criada pelos ultraprocessados e os orgânicos são a nossa chave aí para escapar disso. É verdade, e a prova disso é a quantidade de documentários no Netflix, né? Ah, sem dúvida. Bom, um é um pouquinho mais difícil, vai. Qual que é a refeição preferida do dia de vocês? Durante a semana eu sou fanzaço do café da manhã, que é a refeição que eu tenho meu tempo para me organizar. E de final de semana, sem dúvida, o almoço. Normalmente é uma refeição em amigos, família, que extrapola o alimento, né? É cultura, é convívio. Eu não sou um cara muito de café da manhã, porque eu prefiro fazer exercício de manhã e, cara, eu não consigo comer antes do exercício. Eu sei que isso não é uma boa prática, sob o ponto de vista atlético, mas, cara, e depois que eu volto eu fico com um enjoo. Então eu não consigo comer muito de manhã. E aí acaba que, por consequência disso, a minha refeição predileta é o almoço, realmente, quando eu chego com bastante fome. Os nutricionistas sempre me demovem dessa ideia, mas é difícil. Mas eu vou falar que eu também não tomo café da manhã.
Eu não tomo, não. A minha refeição preferida também é o almoço. Acho que agora, durante a pandemia, tô tendo oportunidade de cozinhar todos os dias e isso é muito gostoso, né? A gente pode cuidar com carinho ali da nossa refeição e eu gosto bastante, né? Pra mim é divertido estar ali na frente do fogão e pensando, né? Imaginando as receitas e criando coisas novas. Antes da quarentena, acho que acabava sendo a janta, né? Porque o almoço tinha que comer onde dava, ali na rua, né? Agora, a janta já podia também ter essa liberdade criativa na cozinha. O bom agora, Thiago, é que quando você tiver sem tempo ou de saco cheio, agora você não precisa mais cozinhar para comer bem. Agora você vai entrar no site da Livap e vai pedir uma das refeições maravilhosas que eles têm lá, saudáveis e com muito gosto de comida de verdade. Olha aí, olha aí. Pô, Marcelão, belo merchan, cara. Não, é verdade, cara. A comida é boa. Aquele salmão com crosta, como é que chama? Gergelim ou amêndoas, né? É maravilhoso. Esse não falta na minha casa. Muito bom. Hoje na Livap, além de prezar pela boa alimentação, que por si só já é uma causa gigantesca e importantíssima, a gente notou que vocês ainda têm uma grande preocupação com acessibilidade e também contam com parcerias com a Eu Reciclo, a Comida Invisível, a Adus. E além disso, vocês também iniciaram uma campanha agora, durante a pandemia, que estão doando 1 tonelada de alimentos orgânicos direto dos produtores e das ONGs para as famílias em situação de vulnerabilidade, contando com o apoio do pessoal do Orgânico Solidário, do Gerando Falcões, Gastromotiva, Instituto Capim Santo, Casa do Zezinho e da Caritas. Mas a gente quer saber onde isso tudo começou. Quando que você, Vitor, começou a se preocupar e atuar direta ou indiretamente em pautas de impacto? Está muito relacionado ao desejo genuíno aí de empreender e realmente trazer um impacto positivo com o negócio que a gente está construindo. E eu me sinto assim realmente muito privilegiado com a oportunidade que eu e todo o time temos na Livap. A gente tem oportunidade de levar uma alimentação melhor para os nossos clientes, mas também construir uma cadeia de fornecedores com os pequenos produtores muito única, num ciclo muito virtuoso, né? Então, mais do que alimentar bem dezenas de milhares de pessoas, o nosso crescimento desenvolve essas famílias no campo e possibilita a gente impactar o nosso entorno. Então, quando a gente realmente pensa a marca, né, a empresa, como um catalisador aí para os nossos desejos, para a sociedade, a gente realmente procura iniciativas ao redor. Então, a Eu Reciclo, por exemplo, na frente de reciclagem, ou a Adus na frente de empregabilidade para refugiados, e a gente realmente constrói uma corrente do bem aí, conectando boas iniciativas, e que muito do que eu trago de provocação para o meu negócio, eu tenho certeza que o Marcelo Naive também deve pensar semelhante, que é, imagina que tesão daqui a alguns anos, quando os nossos negócios forem 50, 100 vezes maior, o impacto positivo que esse crescimento vai trazer para as pessoas e para a comunidade ao redor da nossa empresa. Então, é assim que a gente vem pensando e construindo a Livap, e em particular agora, durante a pandemia, a gente com um negócio levando alimentação saudável num canal 100% digital, né, um baita privilégio, a nossa posição como companhia. A gente realmente se sentiu com a obrigação e a responsabilidade de ajudar quem estava em necessidade. Então, desde o começo da pandemia, a gente tem doado 1 tonelada de ingredientes orgânicos por semana para pessoas em situação difícil, junto com a ajuda dessas ONGs que você mencionou, e nos enche de orgulho aí realmente poder ter esse papel nesse momento super complicado que a gente vive como sociedade. Vitor, a nossa audiência aqui, né, ela é formada de muitos sonhadores, né, muitas pessoas que desejam ter os seus empreendimentos ou que estão em estágios ainda iniciais das suas startups ou das suas ideias e etc. E eu conheço vocês há algum tempo, conheço você como pessoa há algum tempo e sei do propósito genuíno que embasou tudo isso que você comentou e tudo isso que a marca está falando. Agora, em que momento que você acha que um empreendedor ele tem que pensar nisso, entendeu? Que eu acho que deve ser uma pergunta que está passando pela cabeça do pessoal que está escutando a gente. Em que momento você acha que ele tem que pensar nisso? De fato, ele tem que pensar nisso depois de conseguir fazer algumas etapas ou, de fato, desde o início mesmo, desde a fase de ideia, ele já tem que ter essa questão do impacto clara na cabeça dele? Acho que quanto antes as pessoas se preocuparem, e honestamente eu acho que extrapola a companhia, né? Vem muito dos valores pessoais, então acho que tem um interesse genuíno aí da gente acoplar no modelo de negócio uma tese de impacto e muito desse ciclo virtuoso que eu comentei, né? Acho que um ponto que é super importante para quem sonha em causar um impacto
cada vez maior é realmente como que a gente acopla o impacto, como que a gente traz isso de uma forma muito verdadeira para dentro do negócio e como que a gente faz esse negócio ter escala, porque não adianta, ou adianta pouco se a gente tem uma tese de impacto super atrelada no negócio, mas a gente não consegue escalar esse negócio. Você acaba tendo um impacto reduzido. Então, encontrar esse sweet spot entre ter a tese de impacto muito dentro do negócio e realmente conseguir dar escala para o negócio, para conseguir impactar a vida de muita gente, acho que esse daí é o nirvana da tese de impacto, né? Realmente é o que é a busca que eu tenho, imagino que é a busca que você tem também, e acho que anda lado a lado ali, né? Mas ela nasce de fato acho até antes do negócio. E o desafio do empreendedor é como transformar esse desejo em realidade e impactar a vida de muita gente. Legal. Acho que o comentário que eu faço só para complementar o que você falou é assim, na minha visão, o momento vai aparecer para você, empreendedor, como apareceu para mim ou apareceu para o Vitor. No nosso caso, na IVE, ele aconteceu muito na fase de concepção, não que ele não possa acontecer um pouco depois. O grande cuidado que eu acho que todos devem ter é de não tentar fazer esse momento ser um momento artificial, ser um momento forçado, ser um momento em que você, ai caramba, eu preciso pensar em alguma coisa aqui, porque senão eu não vou ter, e aí, se você estiver nesse ponto, é porque você ainda não chegou nesse ponto de tomar essa decisão e de fazer essas escolhas. Calma que ela vai vir, né? É muito melhor ela vir no seu tempo do que você forçar alguma coisa e acabar fazendo aí um rinoceronte que voa, um pássaro cheio de escama, né? Eu acho que tem muito a ver também com o propósito, né? As coisas têm que vir antes, tem que partir do que você acredita, né? E lembrar, se eu não me engano, foi o Ban Ki-moon, ex-secretário da ONU, né? Que falou que não existe planeta B, né? Então, a gente tem que fazer o que for possível para tornar esse planeta aqui melhor, porque a gente não tem como contar com outro, né? Então, lembrar de fazer as nossas ações, sejam elas do tamanho que for, se puder ser pequena, que seja pequena, se for maior, que seja maior, mas não precisa esperar ter uma empresa para fazer, a gente pode fazer as nossas próprias ações enquanto pessoa física, né? E depois, se possível, atuar de forma maior, de forma mais abrangente com uma empresa, né? Ô, Vitor, mais do que nunca, as novas gerações estão super preocupadas e engajadas com as causas de impacto, né? E estudos sugerem que, inclusive, eles estão mais dispostos a pagar um pouco mais por um produto de uma marca que esteja preocupada com o impacto. Enquanto muitos ainda acham que é besteira ou que se preocupar com causas reduz a margem de lucro, outras empresas estão nadando de braçada nessa aí que eu, inclusive, não gosto de chamar de tendência, porque tendência é passageira, né? Eu acho que veio para ficar mesmo. Entendendo que o impacto ele tem que ser perene e que a gente tem que sim lutar por uma sociedade e um mundo justo e melhor e que cada um tem que fazer a sua parte. Mas para Live Up, qual o impacto que vocês veem, que a preocupação de vocês com o impacto que vocês causam traz para o negócio? Excelente pergunta, Thiago. Sempre é bom voltar ao básico, né? E a gente vê muita empresa grande que acaba até esquecendo um pouco do porquê que o negócio existe, que é o consumidor. Nós, acho que com a mentalidade da startup de colocar um negócio de pé, o consumidor está no centro das nossas decisões e é ele a nossa razão de existir, né? É ele que faz a gente acordar e ter algo para trabalhar. E quando a gente pensa no consumidor, como que a gente constrói uma conexão genuína com esse consumidor? Como que a gente vai ser a principal marca na cabeça desse consumidor, não só hoje, mas daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos. A gente tem um super desafio de disruptar, né, uma série de marcas tradicionais, e acho que muito do momento que a gente vive de mundo hoje até, a gente vê uma série de iniciativas, protestos acontecendo nos últimos meses. Eu particularmente não consigo acreditar que as novas marcas que surgirão nos próximos anos, elas não vão ter uma pegada social, elas não vão ter uma pegada de impacto muito forte, porque esse tema ele é central para o consumidor moderno, né? Ele é central para a nossa geração. Então,
Eu fico muito feliz como cidadão, realmente, de ver o tema impacto, o tema social ganhando cada vez mais relevância nas nossas decisões como consumidores, e eu me incluo nesses consumidores, e o meu desafio e a minha oportunidade como empreendedor, a nossa oportunidade como empreendedores aqui para todo mundo que está ouvindo a gente nesse podcast, é justamente colocar muita autenticidade e colocar um desejo de coração realmente em trazer esse impacto para o centro do nosso negócio. E eu acredito que é assim que a gente constrói a ligação com esses consumidores e é assim que a gente vai construir uma relação duradoura por muitos anos. Tiago, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que muito interessante esse aspecto que o Vitor trouxe, que acho que no final das contas o que o consumidor, o que o mercado demanda é o que de fato vale, porque eu acho que isso aí vai acabar construindo, né, um círculo virtuoso, porque mais marcas tentando atender esses anseios de um consumidor que quer um produto com uma embalagem melhor, com uma embalagem com menos impacto, com ingredientes diferentes, com mais comodidade, mais empresas vão surgir em diversos mercados para atender esse cliente. Por elas existirem num mercado altamente demandante, elas vão ser mais lucrativas, elas vão crescer mais, elas vão ocupar espaço de empresas existentes nos seus mercados que não se atentavam para isso, e eu acho que isso tende a provocar um círculo virtuoso muito interessante. Eu me lembro que a gente criou a IVE agora em 2018, no meio de 2018, mas a gente já tinha ido ao mercado olhar a propensão, né, a tentar calcular a propensão de consumidores em consumir produtos de limpeza naturais. A gente tinha ido olhar isso em 2013, 2014, e a gente achou que o mercado não estava pronto. Felizmente, essa coisa evoluiu, e eu acho que esse momento de pandemia também nos trouxe muitas boas notícias com relação a isso. Eu acho que o Vitor também depois pode até comentar um pouco como é que a Livap passou e está passando, né, por esses meses de pandemia. Eu estava agora na Digital Week da Sul América, né, e teve várias palestras. Uma das coisas que me marcou bastante foi exatamente isso, né, que durante a pandemia as pessoas parece que lembraram o que é solidariedade, né, e que a gente nunca exercitou tanto solidariedade quanto estamos exercitando agora, e que talvez isso seja realmente um caminho sem volta, né, e depois, quando tudo isso passar, como nós fomos muito tocados por esse momento em que nós vivemos, todo mundo sofreu de alguma forma, né, óbvio que uns muito menos do que outros, mas todo mundo se sentiu tocado em tentar ajudar de alguma forma, né? Acho que todo mundo acabou fazendo alguma doação para uma live, acho que todo mundo acabou se engajando de alguma forma em causas, né? E acredito que depois que tudo passar, muito disso vai permanecer, né? Esse é o espírito do Isso é o Mínimo. Justamente é isso, puxa, a gente não pode voltar a não tomar conta daquilo que a gente come, a gente não pode voltar a limpar nossa casa com produtos que fazem mal à saúde, entendeu? Justamente esse o espírito. Vitor, agora a gente vai abrir um espaço aqui para voltar um pouco mais para dentro da Livap. A gente falou bastante do que vocês fazem para o mundo, mas a gente quer saber também o que vocês fazem, o que vocês produzem, né? Então, qual que é o modelo de negócio de vocês? Quais são os principais produtos? Se vocês são voltados diretamente para o cliente final ou não? Como é que funciona a Livap? Legal. Então, a gente tem o nosso modelo de negócio, né? Ele é o famoso direct consumer, então direto ao consumidor. Todas as nossas vendas são para pessoas físicas que compram ou pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo, o que nos permite criar uma relação cada vez mais única com esses consumidores, entender o que eles estão procurando com a gente, o que eles estão gostando, o que eles não estão gostando e como que a gente pode evoluir a nossa oferta de produtos ao longo do tempo. Especificamente sobre o nosso portfólio, a Livap tem 4 anos e meio. A gente começou a empresa com um portfólio de refeições prontas congeladas com porções individuais, então que permitia as pessoas combinarem ali as diferentes porções para montarem os seus pratos. E ao longo do tempo a gente tem cada vez mais evoluído a oferta de produtos também para outras categorias. Então, especialmente aí nesse ano de 2020, a gente fica muito feliz em poder estar entrando, principalmente também aqui em São Paulo ainda, com uma frente de delivery de restaurantes, no qual a gente lançou uma submarca que chama Livap Salad Stories, na qual as pessoas podem pedir pelo nosso app saladas aí como almoço, jantar, e a gente entrega na casa delas.
e também está expandindo o serviço à frente de uma quitanda da LiveUp, onde você consegue comprar os nossos legumes, os vegetais, também ovos, uma série de ingredientes para você também poder cozinhar em casa. Então, a nossa ideia é realmente facilitar que os nossos consumidores comam bem no dia a dia corrido, que a gente sabe que a gente leva com ou sem pandemia, a gente sabe que o dia é agitado e a gente quer ajudar aí nessa rotina. Legal. Vitor, eu acho que vocês vêm crescendo há muitos meses, eu acompanho de perto a história de vocês. O que você consegue isolar para a gente de mudança de comportamento do teu consumidor durante esses meses da pandemia? Qual foi a leitura que vocês fizeram? Especificamente da pandemia, a gente viu um aumento na frequência de consumo e de compra. Então, acho que uma mudança relevante que teve as pessoas fazendo home office, não são todas que conseguem ter o tempo necessário para cozinhar o almoço. Então, o nosso produto que antes tinha um market fit maior para o jantar corrido, passou a ter um product market fit também com o almoço corrido na casa das pessoas. Então isso foi um dos drivers aí que levou ao aumento do consumo dos nossos produtos. E teve um fator que foi realmente estar conversando com os consumidores, estar conversando com os nossos fornecedores, e foi a gente disponibilizar a cesta de orgânicos, que justamente veio muito em linha na vibe das pessoas retomarem, né, o ato de cozinhar como uma forma de entretenimento. Então, a gente trouxe aí alguns ingredientes para facilitar as pessoas cozinharem em casa. Legal. E, Vitor, esses momentos nos levam a refletir, nos levam a reaprender, a desaprender. Na tua visão, isso aí, esses comportamentos aí que você relatou pra gente, isso é voo de galinha? Isso veio para ficar? O que você acha, cara? Cara, acho que o principal aspecto que veio para ficar da pandemia foi realmente as pessoas terem a experiência de comprar comida online e ver que o atrito... Às vezes a pessoa tinha esse medo, né, de comprar comida online. De fato, isso não existe. Acho que, talvez você deve estar vivendo algo semelhante na Eve, né? Você tem um bloqueio dessa mudança de hábito e as pessoas testarem e se encantarem pelo serviço. Então, eu acho que isso realmente é uma tendência que vem para ficar. E no final do dia, acho que não é uma grande mudança. Eu vejo que parece a digitalização acaba sendo a pandemia foi uma grande catalisadora de uma série de tendências, né? Acho que no meu mercado especificamente, a preocupação com a saúde é algo que também, no momento que a gente vive, coloca um foco muito grande, né, com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação. Então, essas são as tendências que serão duradouras. E na linha do que o Thiago comentou, eu realmente espero e desejo que a solidariedade que a gente tem visto aí entre muita gente nesse momento difícil que a gente vive como sociedade, que ela seja muito duradoura, que ela faça cada vez mais parte das nossas relações humanas e empresariais. Teve um aspecto que aconteceu bastante durante a quarentena. A gente viu uma explosão do autocuidado, né? Quantas e quantas lives começaram sobre assuntos de autocuidado? Pessoas ensinando outras pessoas a meditar, pessoas ensinando yoga, pessoas ensinando outras pessoas a cozinharem, ensinando a tocar instrumentos, enfim, a gente se preocupando cada vez mais com isso. E também outras pessoas ensinando exercícios, né? Para o pessoal conseguir se manter ativo mesmo sem poder sair de casa, né? E isso demonstra, acho que bastante um pouco do reflexo das novas gerações, né? As novas gerações cada vez mais preocupadas aí também com a sua saúde, preocupadas com os alimentos que elas ingerem, né? Então tem um reflexo direto nesse momento em que todo mundo tá parado em casa e aí chega de junk food, né? Chega de comer tranqueira, chega de besteira, chega de não se preocupar, de não se cuidar mais, né? Esse momento em que a gente vê uma crise de saúde trouxe à tona isso, né? De que a gente tem que se preocupar um pouco mais com a nossa saúde, né? Como nos mantermos com a imunidade um pouco melhor nesse momento, né? Então, essas causas todas vieram de forma muito incisiva, né? E trouxeram a rebote outras causas também, como, por exemplo, o cuidado da mente, né? Coisas que a gente vinha renegando um pouco, né? Com o passar do tempo e que agora, mais do que nunca, é essencial, né? Então, a gente vê como tudo isso acaba se conectando, né? A gente tendo que voltar às nossas raízes, de nos preocuparmos com a alimentação que a gente come, por exemplo, porque a gente estava indo num caminho muito distante, né? Num caminho que certamente não estava fazendo bem para ninguém, né? A gente vê aí a explosão que a gente teve de diversas doenças relacionadas à alimentação.
empresas que se preocupam com isso, com certeza estão cada vez mais na tendência de consumo, né? No meio da pandemia, Vitor e Thiago, eu fiz uma visita vou fazer um merchan aqui, né, a Decathlon, né, para comprar algumas coisas lá que eu tava precisando. Nossa, parecia que tinha passado um furacão nas prateleiras, não tinha mais nada, cara. Logo depois desse dia veio uma notícia lá dos Estados Unidos de uma grande empresa dessas que vende artigos esportivos com o melhor resultado dos últimos semestres, dos últimos trimestres, não sei o quê. Tomara que, de fato, as pessoas passem a se alimentar melhor, né, com o Livap, passem a fazer mais exercícios, né, e passem também a se preocupar em limpar a casa de uma maneira um pouco mais sustentável, né? A gente recebeu na IVE também uma série de depoimentos de pessoas que não sabiam como limpar a casa e de pessoas que não imaginavam que as suas empregadas, diaristas, secretárias, chamem como elas quiserem ou pelo nome diretamente como elas quiserem, que não sabiam a má qualidade dos produtos que eram utilizados para limpar a casa. Que bom que isso aconteceu e, de novo, isso está muito ligado a essa nossa corrente do isso ao mínimo, né? Eu tava falando em off aqui, né, e eu acho que eu já falei em vários episódios, mas eu vou repetir aqui, porque realmente dá orgulho, cara. Eu uso os produtos da IVE mesmo. Quem ouviu lá o episódio 44 viu que eu parei no meio da gravação pra assinar, porque eu me conectei de verdade com o propósito. E assim, cara, pra mim é demais poder limpar a casa e não destruir a mão, não ficar super cansado, conseguir, enfim, com apenas 4 vidrinhos, né, conseguir lidar com a minha casa inteira, né, todas as minhas necessidades aqui. E o melhor de tudo, né? Isso chega na minha casa sem precisar sair, sem precisar me preocupar, sem adicionar um custo muito grande na minha compra do mês, sem precisar carregar produtos pesados, né? E tendo certeza de que eu tô ajudando o meio ambiente, não tô impactando de forma alguma com os meus dejetos, né? Com os meus resíduos, tendo a parte de logística reversa também para devolver as cápsulas para vocês depois. Então, assim, eu me sinto realmente muito grato por usar e eu sempre que posso indico para todo mundo, inclusive você que está ouvindo agora, vai lá na ivebrasil.com, adiciona o cupom EMPREENDAIVE, lembrando que IVE é YVY, e você vai ganhar 10% de desconto na sua assinatura, hein? Já aproveitando para fazer o jabá aqui. Mas é isso, cara, e é bem isso também. Eu tenho, enfim, uma diarista que vem aqui em casa a cada 15 dias, né? Vinha antes da quarentena, agora eu pedi pra ela não vir mais, apesar de continuar pagando pra ela como se ela tivesse vindo, porque eu acho que isso é o mínimo, né? Manter ali o ganha-pão da pessoa. Mas eu também mostrei pra ela, né, os benefícios de usar os produtos, e no começo ela tava um pouco receosa assim, mas depois ela foi usando e foi gostando, né? Ela sempre vinha com luva pra cá e tal, e hoje em dia ela também já não usa mais, porque os produtos já não agridem mais a ela, né? Lembrando também que a IVE também é um produto que é pet friendly, né? E também você pode usar tendo crianças em casa. Ô Vitor, cara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Vocês estão reconstruindo uma categoria aí, né? Vocês vendem uma comodidade na alimentação com ingredientes orgânicos, ingredientes super selecionados. Tem muita gente que liga pra vocês ou escreve pra vocês e fala assim, cara, eu não acredito aqui que esse negócio é comida congelada. Como é que vocês conseguiram fazer esse negócio aqui com tanto sabor e com tanta qualidade, cara? Cara, a gente recebe muito esse tipo de feedback dos clientes. É realmente muito gostoso quando as pessoas vêm nos procurar com esse tipo de mensagem. Acho que mostra muito da oportunidade da gente repensar como as coisas funcionam. E quando a gente foi construir a Livap, a gente realmente viu nessa categoria uma oportunidade de levar praticidade, de preservar os alimentos sem uso de conservantes e corantes artificiais. Parecia um desafio do ponto de vista de quebrar esse pensamento e, de fato, tem uma super oportunidade, né? Todo desafio traz uma oportunidade de realmente surpreender e encantar as pessoas. E acho que muito da jornada empreendedora é justamente conseguir mostrar o valor dos nossos produtos para os clientes e é muito gostoso quando a gente recebe esse tipo de feedback, como você colocou. Imagina que na IVE seja muito parecido, né, Marcelão? Das pessoas receberem os produtos numa dinâmica diferente de consumo que extrapola o produto, né? Muito mais o serviço, o modelo de compra, da assinatura, enfim, que imagina que encanta muita gente. Como que é isso para você? Cara, a melhor reação, que deve ser para você também a melhor reação para qualquer empreendedor, é quando a pessoa pega o teu produto, o teu serviço e fala assim, putz, como é que ninguém tinha pensado nesse negócio antes, entendeu?
Como é que ninguém tinha pensado antes em fazer uma comida congelada que tivesse gosto de comida, né? E que não custasse os olhos da cara, né? Ou que, como é que alguém não pensou antes que dava para vender produto sem água, sem colocar água para passear, com ingredientes naturais e entregue por assinatura, né? Essa é a melhor reação. Não sei se você concorda comigo, cara. Concordo totalmente, cara. Queria até colocar mais um ponto que acabou rolando lá na Digital Week, que a gente estava falando que muitas vezes a gente pensa que, poxa, não tem algo novo, né? Mas às vezes o novo pode não ser novo para você, mas pode ser novo para outras pessoas. E aí a grande parte da criatividade, da inovação, é você fazer com que você altere aquilo que pode até não parecer novo para algumas pessoas, para que ele se torne novo, né? Então, alguma forma que você consegue encontrar, pode ser um processo novo, uma forma nova de fazer ou entregar as coisas, pode ser uma forma de se relacionar nova, né? Mas tornar aquela experiência como se fosse aquela experiência de você abrir pela primeira vez aquele produto que você estava tanto sonhando e finalmente conseguiu, né? Dar aquele momento uau, aquela sensação uau, né? Então a gente tem que buscar isso. Às vezes o empreendedor fica pensando coisas mirabolantes, invenções super diferentes, que estão muito além do nosso tempo, mas às vezes a gente precisa parar, olhar para o nosso momento atual e pensar, como que eu faço algo novo do que eu já tenho hoje, né? E eu vejo que tanto o Alivap quanto a IFE conseguem entregar exatamente isso, né? Não é de hoje que a gente procura comida congelada, né? Não é de hoje que a gente procura produto de limpeza, mas como que eu faço isso novo? Como que eu faço isso diferente? E aí, inclusive, encontrando forma, sim, de revolucionar esse mercado, mas pensando que vocês não precisaram ir... Como é que eu lanço um foguete, né? Vocês pensaram em algo mais próximo, mais do nosso dia a dia mesmo. O lance, como o Vitor falou, e depois, Vitor, você conta a história de como começou, né? O Vitor foi escutar um consumidor muito importante para começar a Livap, né? O lance, Thiago, é você escutar quais são os sofrimentos do mercado, entendeu? Foi isso que motivou a gente na IVE. Acho que uma coisa que conecta muito as duas marcas, a IVE e a Livap, é o fato da gente brigar com empresas gigantescas, né? Empresas com orçamentos de branding, de marca e de posicionamento em mídias sociais, que têm orçamentos incomparáveis com os nossos, né? Vitor, qual foi o primeiro consumidor que você resolveu atender na Livap quando você criou? Cara, foi meu estômago. Realmente, o pessoal tava trabalhando pra caraca, vida super corrida, tentando viver minimamente bem. Pilar muito forte, né, de esporte e alimentação, e na alimentação tava com dificuldade realmente para encaixar uma alimentação balanceada na minha rotina. Foi aí que começou a jornada de entender como que a indústria de alimentos funciona, como o setor está posicionado e as oportunidades de mudança. Então, foi aí que nasceu, foi final de 2014, começo de 2015, que eu comecei a me aprofundar no tema. Na metade de 2015 eu pedi as contas para realmente tirar o projeto da Livap do papel e a gente lançou a empresa em março de 2016. É muito maluco, parece que tem 20 anos já isso. Que barato, cara. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, né? É isso aí. Ô, Vitor, e sem dúvida nenhuma, depois desse episódio, né, muitos dos nossos ouvintes ficaram super interessados em trabalhar com a Livap de alguma forma, né? Nós sabemos que vocês têm parcerias exclusivas para influenciadores e nutricionistas, mas também queremos saber se, além desses detalhes, né, dessas parcerias, se vocês estão contratando para o time da Livap e como uma empresa, cooperativa, ONG, projeto, causa, enfim, alguém que quiser entrar em contato com vocês também para fazer algum tipo de parceria, como é que eles chegam até vocês? Pô, por favor, cara, a gente tem no nosso site, tem a seção de carreiras, tem várias vagas abertas e para quem tiver alguma iniciativa aí que de alguma forma possa complementar e agregar e que a gente possa agregar, fica à vontade para entrar em contato com a gente no troqueumaideia@livup.com.br e a gente bate um papo aí para colocar novas coisas legais de pé. Bacana. E Marcelão, como é que tá lá na IVE? Cara, a gente está contratando também. Eu gosto muito de olhar para a Livap, né? Porque eles estão há alguns anos na nossa frente. Eu acho que a gente passou por um momento de bootstrapping muito aprendizado e agora a gente está na pegada de construir uma infraestrutura melhor para sustentar essa nova fase de crescimento que a gente vai ter. A gente já está com 3.500, quase 4.000 assinantes ativos que recebem todos os meses os
as nossas cápsulas de produtos, estamos com um pipeline de lançamento de novos produtos aí no decorrer dos próximos meses, e eu me inspiro muito na Livap para fazer meus movimentos subsequentes, isso é verdade. Marcelo é muito gentil, cara. Não, é a pura verdade, sério mesmo. Aproveitando o gancho, Vitor, quais são os próximos passos da Livup e os seus também? Cara, a gente está num movimento aí de expansão do nosso portfólio, e isso contendo, então, a entrada em novas categorias, também novos serviços. A gente lançou à frente a gente está expandindo o portfólio de Quitanda, a gente está entrando em novas categorias. A iniciativa do Salad Stories, né, que são as saladas que eu comentei para o delivery. Em São Paulo a gente está entregando em menos de meia hora na casa das pessoas. A gente pretende levar para mais cidades. Em São Paulo a gente tem uma novidade quentinha aí, a gente está lançando uma submarca de pizza em breve, então bastante empolgado aí com a entrada nessa categoria. Vai ter bastante coisa diferente aí, então tem muita coisa acontecendo, isso para a Livup, e para mim sempre o grande desafio de me desenvolver e me preparar na velocidade que a empresa precisa e que ela merece, né? A gente há 4 anos começou em 5 pessoas, hoje já são quase 600 pessoas diretamente ligadas na Livap, e se a gente seguir o nosso ritmo de crescimento, vai ter cada vez mais gente. Então, como eu gosto de dizer, né? Tem que pedir a 10, tem que pedir a braçadeira de capitão, assumir a responsa e guiar a empresa aí por esses próximos passos. Eu particularmente estou super empolgado aí com o futuro. Acho que a gente tem muita coisa legal para tirar do papel e para impactar positivamente aí os nossos clientes, fortalecer cada vez mais a nossa cadeia e uma série de parceiros aí que a gente já conversou aqui um pouquinho no call. Realmente eu me sinto um super privilegiado aí de estar seguindo essa jornada. Vitor, qual que era o tamanho da cozinha, a primeira cozinha da Livap? Cara, tinha 40 metros quadrados. Eu brinco que era um quarto de uma quadra de tênis, quase. E agora? Cara, a gente está hoje num campo de futebol. A gente está jogando meio campo ainda, mas a nossa fábrica, a cozinha industrial nova, é do tamanho do campo de futebol e, cara, cada vez ocupando mais espaço lá. Ah, legal. E curiosidade minha, Vitor, qual que é o best seller, assim? Qual que é o prato ou a proteína? O que vende mais na Livap? Qual que é o queridinho da galera? Cara, a galera adora o nosso frango com crosta de castanha de caju. Ele é um dos itens mais queridos aí do portfólio, junto com um brownie 70% cacau. E fazendo um pouquinho do merchan das saladas que nós lançamos, cara, tem uma salada de burrata simplesmente incrível, cara. Acho que eu como ela umas 2 vezes por semana aqui, pelo menos. Essa eu não comi ainda e a gente está gravando aqui, são 7:20. Nossos queridos ouvintes, a barriga deu agora uma roncada aqui. Você vai ter que até cortar na edição aqui, porque depois dessa, tô salivando aqui. Eu ia falar isso, cara, por uma hora dessa. Muito bom, pessoal. E a gente tem um bloquinho final aqui, que é o nosso momento cultural. Queria pedir para vocês aí indicações, pode ser de podcast, livro, série, filme, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem indicar aí pros nossos ouvintes, os nossos sonhadores irem atrás, de ser relacionado com o tema aqui da nossa gravação, pode ser relacionado com a empresa de vocês, ou então mesmo relacionado aí com, vamos só passar um tempo, curtir um negócio legal, alguma coisa bacana que vocês estão aproveitando aí, ainda mais agora que a gente tá com um pouquinho mais de tempo, né, já que a gente não se desloca mais tanto. Então, o que vocês estão curtindo aí? Vai você, Vitão. De livro, recomendação aí hoje, vou com What You Do Is Who You Are, um livro do Ben Horowitz. Para mim é um livro fantástico aí para, mais do que pensar, né, para executar e como construir a cultura da companhia. Acho que é uma super inspiração para mim, um livro que eu li recentemente. Estou lendo em inglês um livro que chama Contagious, que é um livro que tenta explicar por que as coisas te pegam, né? Por que as coisas ficam na sua cabeça. E de podcast, deixa eu fazer um jabá aqui para uns amigaços meus, pro Rodrigo Bueno e pro Feijão, pro Júlio Pagani. Eu tenho escutado muito um podcast deles que chama Iconoclastas, que é para dar aquela zerada na mente mesmo. Eles falam sobre música, eles falam sobre um monte de coisas, mas é muito divertido, cara. Quando você estiver querendo dar aquela
desestressada e, sabe, escutar alguma coisa que vai te fazer rir, escutem lá os Iconoclastas, disponível em todas as plataformas. Muito bom. Eu vou indicar aqui 2 podcasts também, já puxando a sardinha pro meu lado aqui da Low Carb. O EmpreendaCast eu nem falei, né? Porque o EmpreendaCast, assim, já vem o sininho, você já escuta, entendeu? Pingou no feed, já baixa. Já devora, entendeu? Eu vou indicar um podcast chamado Tribo Forte, que é um podcast bem voltado mesmo para alimentação low carb. Eu recomendo escutar ele em ordem cronológica, ou seja, vai lá no episódio 1, lá no começo e escuta, para você que estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre alimentação low carb, como é que ela funciona, qual é o impacto disso no seu organismo, né? E conhecer a estratégia que me levou dos 120 quilos até os 69 que eu peso hoje. Caraca, não sabia disso. Marcelão, tô quase meio Thiaguinho, cara. Você multiplicou por 0,5, pô. E é algo aí que eu gosto, me faz bem, eu continuo mesmo não precisando mais perder peso. Eu resolvi perder peso por mais uma questão de saúde mesmo do que qualquer outra coisa. Se você tiver também nessa pegada, acho que vale a pena conhecer. O outro também, sobre alimentação low carb, mas aí mais com a visão dos médicos mesmo, né? São 2 médicos bem conhecidos na área da carb, que chama Além do Bisturi. Ele tem esse nome porque eles acreditam que você consegue ter uma vida saudável sem precisar passar por algumas cirurgias, né? Então vale a pena escutar e ver aí. Aí já é mais cabeça, é mais o lado bem científico da medicina mesmo, explicando ali a parte de biologia e tal. Mas é bem bacana, quem tiver aí interessado no assunto, vale a pena acompanhar. Bom, e a gente chegou aqui ao final desse primeiro episódio do Isso é o Mínimo. Certamente você tá tão empolgado quanto eu para mudar esse mundão. Então corre lá nas nossas redes sociais, que é tudo @empreendacast. Nas redes sociais da IVE, que é IVE Brasil. Lembrando que IVE é YVY e Brasil é com S. E conta pra gente o que você achou desse primeiro episódio e o que você tá fazendo para causar impacto no mundo. Vitor, quais são as redes aí da Livap ou as suas? Como você preferir que as pessoas te encontrem? Pode seguir a gente aí no Instagram, Livap Oficial. E para quem quiser me acompanhar aí, Victor Santos no LinkedIn, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da nossa jornada com vocês. Legal. Vitão, para terminar aqui, atravessando o Thiaguinho aqui, o que pro Vitor, fundador da Livap, com essas histórias tão bacanas de impacto, com essas histórias tão bacanas de inovação numa indústria dominada por gigantes realmente, o que pro Vitor é o mínimo daqui para frente, cara, depois dessa época de reflexão que a gente está passando? Viver dia a dia, isso tanto no pessoal quanto no profissional, as coisas andam juntas, muito centrado aí nas nossas relações cada vez mais humanas e tendo orgulho da jornada que a gente está construindo, assim. Então, a gente conversou aqui, a pandemia escancarou a importância da gente ter relações cada vez mais humanas, independente da presença física, né? Eu realmente espero cada dia mais viver isso nas minhas ações. Então, espero que isso gere um reflexo muito positivo na Livap. E você, cara? Deixa eu devolver aqui a pergunta. Não, assim, tentando dar uma resposta mais ligada para o empreendedor, se você tem uma marca que você está querendo construir com ingredientes naturais para melhorar a saúde das pessoas, pensa em tudo, entendeu? Pensa desde o ingrediente que você vai usar até a embalagem que você vai usar, como é que você vai vender isso, com que marcas que você vai se associar, com que tipo de fornecedores você vai trabalhar e mantenha a coerência. Eu acho que isso para o empreendedor é fundamental. Eu tenho tido esse mantra e nesses 2 anos de aprendizado acelerado, isso para mim vem sendo muito relevante, cara. Muito bom, pessoal. E aí, Marcelão, gostou do programa? Cara, achei um barato, puta história do Vitor, da Livap, e acho que nossos ouvintes aqui podem ficar bastante ansiosos com as próximas marcas e com as próximas pessoas que a gente vai trazer aqui para falar sobre o que é o mínimo daqui para frente, né? O que a gente tem que de fato mudar depois de ter passado por um período de reflexão e de estar passando por um período tão difícil como esse que a gente está vivendo. Muito bom, eu também estou ansioso aqui para ver quais serão os nossos próximos convidados. Porque se for tudo nesse naipe assim da Livap, cara, a gente vai ajudar a mudar esse mundão, viu? E você, ouvinte, gostou? Então clica aí no botão seguir ou assinar do seu agregador de podcast para receber todos os nossos programas assim que eles forem lançados. Não esqueça de deixar a sua avaliação ou comentário se o seu tocador de podcast tiver essa função, porque isso ajuda demais a balizar o nosso trabalho aqui. Se você quiser falar diretamente comigo, conhecer as minhas receitas low carb ou ficar por dentro aí do que eu tô aprontando
falando além do EmpreendaCast, é só me adicionar no Instagram lá, @tilima. Lembrando que o meu nome não tem H. Pra gente se ver no próximo episódio, não deixe de conhecer os outros programas do EmpreendaCast. Até a próxima e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.